uma consoante semelhante aqui. Então, o conjunto C não está contido em B, na medida em que os elementos dos conjuntos, no caso C e B, são diferentes, tá? Então, um não pode conter o outro. E a última coisa que a gente pode analisar entre o B e o A, o B, vamos voltar para o B. O B são aqueles que têm as vogais do A, mais algumas outras letras. Então, aqui, a gente pode concluir que o conjunto B, ele está contido dentro do A. Então, o B, desculpa, ele contém o A. Então, o conjunto B, ele contém o A. Por que que ele contém o A? Porque todos os elementos do A estão dentro do B. Então, a gente pode dizer que todo o conjunto A está dentro do B. Ou seja, a gente pode concluir que o conjunto B contém todo o conjunto A. Então, B contém A porque os elementos de A, todos eles, estão em B, tá? Agora, as operações que a gente vai verificar. Operações com conjuntos. A primeira operação seria a união. É simbolizado por esse U aqui, tá? Pode ser união ou reunião, na verdade. Aqui é entre sempre dois conjuntos que eu chamo de A e B. Então, união do conjunto A com o conjunto B. O que seria a união, primeiramente? A união ou reunião de conjuntos é a junção dos elementos de um conjunto A mais os elementos de um conjunto B. Ou seja, tudo que está no A eu escrevo e tudo que está no B eu escrevo. E transformo esses dois conjuntos distintos em um único conjunto, que são semelhantes. Então, podemos afirmar, então, que se um elemento X pertencer à união de A com B, então, esse elemento X pertence a A ou pertence a B. Então, aqui eu coloquei união de A com B seria um valor qualquer, tal que X pertence ao conjunto A ou o X pertence ao conjunto B, para fazer parte da união que a gente tem. Aqui eu estou demonstrando o diagrama de Venn para vocês verificarem. É muito mais fácil desenhar o diagrama de Venn para ver união, interseção, diferença. É muito mais fácil. Então, aqui, união de A com B seria todos os elementos de A e todos os elementos de B, inclusive aqueles que pertencem tanto a A quanto a B, ou seja, os elementos repetidos, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, tá? Conjunto A tem os números pares, 2, 4, 6, 8 e 10. Aqui, o B também tem elementos pares, 8, 10, 12 e 14. Então, eu quero saber a união de A com B. Ou seja, eu vou pegar todos os elementos de A e todos os elementos de B e colocar no mesmo conjunto. Ah, Cindy, mas eu estou vendo que tem dois elementos aqui no A que também se repetem no B. Então, eu vou ter que escrever o 8 duas vezes e o 10 duas vezes? Não. Já que eles fazem parte tanto do A quanto do B, você só repete eles uma vez. Então, eu comecei com todo o A, que foi até o valor do 10, e aqui eu só acrescentei os valores inéditos no B. Então, aqui, como é que você pode representar no diagrama de Venn? Diagrama de Venn são essas duas bolas aqui que a gente está usando. Aqui são os elementos do A. Aqui são os elementos que estão tanto no A quanto no B. A gente chama essa parte aqui de interseção, mas logo mais a gente vai verificar. E esses dois elementos aqui, 12 e 14, são os elementos do B. Então, se eu pegar todos esses elementos que estão aqui dentro das duas bolas juntas e repetir, que foi o caso que eu fiz aqui, essa daqui vai ser a união dos elementos de A com os elementos de B. União, a gente acabou de fazer. Agora, a segunda operação que a gente tem para verificar seria a interseção. A interseção é um U de cabeça para baixo, tá? Então, eu quero a interseção do conjunto A com o conjunto B. A interseção de conjuntos é formada pelos elementos que são comuns entre A e B. Ou seja, eu quero aqueles números que estão tanto no A quanto no B. São os valores repetidos nos dois conjuntos. Então, aqui, a interseção de A com B vai ser um valor X, tal que X pertence a A e, ao mesmo tempo, X também tem que pertencer a B. Então, no seu diagrama de Venn, o que seria a interseção de A com B? Seriam os valores que estão bem aqui no meio. Seriam os valores que pertencem tanto ao conjunto do A, quanto também pertencem ao conjunto do B. São aqueles valores que são repetidos tanto no A quanto no B. Então, eu coloquei um exemplo para a gente verificar. Aqui, o conjunto A tem alguns valores ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. O B também tem 7, 9, 11 e 13. Agora, o que seria a interseção?
quais são os valores que estão no A e no B ao mesmo tempo, aqueles valores que se repetem no A e no B. Você pode verificar que o 7, ó, o 1 não está aqui, o 3 não está aqui, o 5 também não está, mas o 7 está aqui e o 9 também. O 11 não pertence ao A e nem o 13. Então, os elementos que estão ao mesmo tempo no A e no B são 7 e 9. Por isso que a gente percebe aqui que a interseção de A e B são 7 e 9. Se você quiser fazer o diagrama de Venn, você pode perceber aqui, ó, que o A tem 1, 3, 5, 7, 9. O B tem 7, 9, 11, 13. O 7 e o 9, eles estão ao mesmo tempo no A e no B. Então, a parte do meio seria a interseção dos conjuntos A e B, que é a nossa resposta. Agora, a próxima operação é a diferença entre dois conjuntos. É simbolizada pelo sinal de menos, mas também pode ser uma combinação. Vou mostrar logo mais. A menos B. A diferença entre dois conjuntos, A e B, é o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B. Então, A menos B são os valores, tá o quê? Os valores têm que pertencer a A, porém, eles não podem estar no B, eles não podem pertencer ao B. Ou, então, A menos B, essa diferença também pode ser escrita com combinação de A em B, tá? Ou seja, eu quero os elementos de A sem ter os elementos de B. O diagrama de Venn, como é que você visualiza a diferença? A menos B, você tem os dois juntos aqui, lembrando que a interseção está no meio, tá? Então, quando eu quero o A menos B, eu quero só os elementos de A sem os elementos de B, muito menos as interseções. Não quero nem o número repetido em A e em B. Ou seja, eu só quero os elementos que estão na meia-lua do A. Só isso. Coloquei um exemplo para vocês também, resolvido. Eu tenho o conjunto A, tem 0, 1, 2, 3 e 4. O conjunto B tem 4, 5, 6 e 7. Ou seja, quando eu peço A menos B, ou seja, a combinação de A em B, eu quero todos os elementos de A, só que eu tenho que retirar os elementos que estão em A, que também estão em B. Se você comparar, quais são os elementos que estão ao mesmo tempo no A e no B, a interseção? É o valor, apenas um único valor, o 4. Então, eu quero que você pegue todo o A e retire o valor que está repetido no B, que no caso é o 4. Fazendo isso, quais são os valores que você vai ter? 0, 1, 2 e 3. Se você quiser visualizar ele melhor, você tem o diagrama de Venn. O A inteiro é 0, 1, 2, 3 e 4. O B inteiro é 4, 5, 6 e 7. Se você tirar toda a bola do A, inclusive a interseção, você só vai ter a meia-lua... Desculpa, se você tirar toda a bola do B, você só vai ter a meia-lua do A. É isso que eu quero. Eu quero o A menos o B. Eu quero só esses valores que estão aqui em azul. Ou seja, eu quero só o 0, 1, 2 e o 3. Agora, e se fosse B menos A? Olhando para esse meu diagrama de Venn, quais são os valores que deveriam estar em B menos A? Seriam apenas o 5, o 6 e o 7, tá? A próxima seria igualdade de conjuntos. Como você sabe que dois conjuntos são iguais, no caso A e B? Na igualdade dos conjuntos, os elementos de dois conjuntos, A e B, têm que ser idênticos, tá? Então, aqui você tem o exemplo do conjunto A. O conjunto A vai de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto B pega os valores 3, 5, 4, 1 e 2. Você pode comparar os dois e você pode perceber que os dois, tanto A quanto B, têm os mesmos valores. A única diferença é que no conjunto B, eles estão fora de ordem. Mas se você colocar os valores de B na ordem decrescente, na ordem crescente, do menor para o maior, você vai ter o próprio conjunto A. Então, a gente pode concluir que o conjunto A é igual ao conjunto B. Por que eles são iguais? Porque eles possuem os mesmos elementos. O conjunto A é igual ao conjunto B. Finalizamos a explicação. Agora, a gente vai para os exercícios resolvidos, que vão te ajudar bastante a resolver as 10 questões que eu vou passar hoje. Então, 1. Complete com pertence ou não pertence, sabendo que o conjunto A, ele possui 1, 3, 5 e 7 como elementos. E o conjunto B possui 2, 4, 6 e 8 como elementos. Aqui eu botei em vermelho, com asterisco, para vocês lembrarem. O E sem nada, sem traço, simboliza pertence. E o E cortado simboliza não pertence. 1, eu estou relacionando com o conjunto B. O valor 1, elemento 1, ele pertence ao conjunto B? Não. Então, a gente diz que o 1 não pertence ao conjunto B.
Letra B, eu tenho o valor 5. O elemento 5, ele está dentro do A? Tá aqui, ó. Então, a gente pode concluir que o elemento 5 pertence ao conjunto A. É um E sem estar cortado.